Oi, tô de volta. Hoje eu vou trazer 14 dicas para escrever melhor. As pessoas me perguntam: como é que eu faço para escrever? Como é que eu faço para escrever assim que nem você? Tá. Mas todo mundo pode escrever. Escrever não é um dom especial. É claro que umas pessoas têm mais aptidão que outras, né, gente? Para tudo na vida. Umas pessoas têm uma aptidão muito cedo para tocar música e outras nada, né? Isso são aptidões, isso são afinidades que a gente tem e que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que não é uma coisa especial, absurda, a pessoa escrever. A pessoa, ela pode desenvolver isso e ela, se ela quiser, ela consegue. Eu não escrevo hoje como eu escrevia há, sei lá, 17 anos atrás, quando eu era criança, quando eu era adolescente. Eu sempre escrevi, eu não me lembro de um momento da minha vida em que eu não tenha escrito alguma coisa, nem que fosse cartas para a professora, carta para minha madrinha. Desde criancinha já era incentivada por minha mãe a escrever bastante. E eu fui descobrindo isso, uma aptidão minha, uma afinidade, era uma coisa que eu realmente gostava de fazer. Então também desde criança eu fazia paródias de música, fazia poemas, eu sempre tive muita facilidade. Para mim é muito fácil chegar e escrever algum texto. Mas bora lá para as dicas. Primeira dica: leia. Leia muito, leia sempre. Leia de tudo. A leitura, ela constrói vocabulário, ela constrói uma articulação, você consegue desenvolver um assunto, por mais que você não tenha um pleno conhecimento dele, você consegue ter uma boa articulação, um bom poder de articulação de ideias, um bom poder de persuasão. Além de que eu já falei, né? Vocabulário, memória visual também, você acaba aprendendo como escreve uma palavra porque você leu em alguns livros que aquela palavra se escreve daquela forma. Eu sempre falo isso com meus alunos, com todo mundo. Para escrever, você tem que ler, não tem como. Na minha opinião, não existe um escritor sem um leitor. Então, antes da pessoa escrever, ela tem que ler e ler bastante. A leitura é um hábito, mas precisa começar. Para a gente começar de algum lugar, a gente precisa começar. Não, começar pelo que a gente gosta. Gente, eu nunca, jamais na minha vida vou acreditar que é normal um adolescente ler um clássico, ler um Machado de Assis e achar bom, e achar normal. Eu não incentivo meus alunos a lerem clássicos. Sim, eu sou uma professora subversiva, pode dizer isso. Eu não li os clássicos na minha adolescência. Na minha adolescência eu lia Sidney Sheldon, que nem era para minha idade, a propósito. Eu li Agatha Christie, eu gostava de solucionar mistério, gente. Adolescente gosta dessas coisas. Adolescente não gosta de ficar lendo Dom Casmurro, ficar pensando na vida, não, filosofando. Não gosta de ler, sabe? Memórias Póstumas, a gente não gosta de ler isso, Senhora, o Cortiço. Eu li Senhora, li o Cortiço na adolescência porque eu quis. Eu nunca estudei em escola particular, então não tinha essa obrigatoriedade. Escolas particulares, elas obliteram o prazer pela leitura. Elas fazem as crianças odiarem ler. Porque elas obrigam as crianças a lerem coisas descabidas, coisas que ninguém gosta de ler com 16 anos ou menos, ok? Eu lia muito gibi, revista em quadrinho da Mônica, do Mickey, né? Nem sei se existe. Pateta, Pato Donald, tudo que tinha na escola em relação a revista em quadrinhos, eu lia. Inclusive, eu tinha um professor, eu tenho esse professor até hoje, a gente tem contato, ele me mandou coisas lindas recentemente sobre o meu livro. Ele foi no lançamento do meu livro, ele comprou e... Enfim, esse professor, ele me deixava... Eu era muito agitada, né, gente? Eu aprontava, terminava de fazer os exercícios primeiro e ele me deixava na biblioteca. Eu lembro de horas na biblioteca da escola, esperando minha mãe me buscar. Escola particular de bairro. Foi o momento que eu estudei em escola particular, foi apenas na pré-escola. Alfabetização, até essa pequenininha. Depois eu não estudei, não. Então eu lembro muito pouco, assim, mas eu tenho imagens nítidas de eu pequenininha, sei lá, de 5 anos, 4 anos, muito pequena, e dormindo na biblioteca da escola. Eu ficava lá esperando a hora passar e dormia, né? E aí depois disso eu fui para a escola pública,
mas mesmo assim, graças a Deus, eu tive muito acesso à leitura. Eu costumo dizer sempre que eu fui uma privilegiada. Não é porque na minha época de escola, mesmo a escola pública não tinha biblioteca, né, gente? Não tem até hoje. E eu não tinha livros. Os adolescentes de hoje em dia que estudam em escola pública da rede estadual da Bahia, eles já têm acesso a livros, por exemplo. E eu não tive acesso a livros no ensino médio. Só no ensino fundamental. Mesmo assim, todo mundo sabe como é que funciona, né? Então, mas eu tinha uma biblioteca móvel, que eu chamava de Bibliocombi, que era um projeto da Biblioteca Central do Estado da Bahia, que vinha no meu bairro, uma vez na semana, toda quarta-feira, e disponibilizava os livros para a gente levar para casa, inclusive. A gente podia ler lá as próprias revistinhas em quadrinho e podia levar para casa também 2 exemplares. E esse foi o meu acesso à leitura durante o ensino fundamental 2, por exemplo, que a biblioteca móvel, que era uma van mesmo, tá? Ela se instalava perto da minha escola, que era no final de linha, então eu saía da escola toda quarta-feira, eu sabia que eu tinha aquele momento mágico da minha vida. Era um dos melhores momentos da minha vida, ok? Então, eu não me vejo sem ler, em nenhum momento da minha vida. Até hoje eu sou devoradora de livro, quem me conhece sabe, eu sempre estou com um livro na mão. Então, ler para mim é essencial, é imprescindível. Eu tô com a pesquinha aqui, tá? Começou as gracinhas. Ok? Então, comece pelo que gosta, vai avançando. Leia. Lê 50 Tons de Cinza é uma bosta, tá? Eu escrevo contos eróticos melhores do que aquilo. As pessoas me julgam quando eu falo que é uma porcaria, mas é. Leiam besterol, gente. Leiam romance. Leiam coisas idiotas mesmo. Revista em quadrinho. Besteira. Autoajuda. Mas leiam. Mas comecem de algum lugar e depois vão avançando. Ok? Tenha disciplina. Não desista. Escrever precisa de disciplina. Escrever é um ato político. É um ato consciente. Deveria ser. E é um ato que exige disciplina. Eu não escrevo como eu escrevia 15 anos atrás, quando eu comecei o meu blog. Claro que não. Eu olho os textos antigos lá e disse, gente, o que é isso? Não olhem, tá? Não olhem. Então, escreva. Escreva um pouquinho por dia. Se force a escrever 10 linhas por dia, que seja 5. Mas escreva alguma coisa, tá? Essa é a dica 3. Escreva. Sempre esteja escrevendo. As pessoas me perguntam, alunos meus particulares ou até da escola mesmo, pessoas adultas, o que eu faço para escrever? Leia e escreva. Sem ler e sem escrever, você não escreve. Parece até redundância, né? Parece até uma coisa idiota de se dizer, mas não é. O óbvio precisa ser dito sim, gente. Tá? Então vamos lá. 4ª dica. Faça tópicos. Organize suas ideias. Não adianta também, pelo menos no início. Hoje em dia eu sinto e para mim é super fácil eu escrever qualquer coisa, sabe? Porque eu já tenho o hábito. Mas antigamente não era assim. Então você tem que, principalmente se for um texto importante para um concurso, uma redação de vestibular do Enem, um texto acadêmico, é necessário que a gente organize as ideias. E diga, eu vou colocar isso aqui, esse aqui posso ligar aqui, e a gente tem que conhecer a estrutura básica de um texto, estrutura mínima. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Quase todos os dias eu estou falando isso com meus alunos de 8º ano. 8º ano. Mas eu estou batendo essa tecla com eles quase todo dia. É necessário conhecer a estrutura de um texto, onde começa e termina a introdução, desenvolvimento e a conclusão, assim sucessivamente. Os conectivos que ligam a introdução ao desenvolvimento, à conclusão. Então, essa estrutura a gente só conhece lendo. Eu vou ter que ser repetitiva nesse vídeo, desculpa, tá? Quer escrever redação? Vai ler redação. Pega as 10 redações do Enem de nota 1000. Gente, hoje é tão fácil, eu falo isso o tempo todo, hoje é tão fácil a gente ter acesso a qualquer tipo de livro. Você pode baixar livro, você pode ler muita coisa. Tem muita informação boa na internet. Você saber encontrar, né? Então, tem que conhecer a estrutura mesmo do texto. Mas não adianta, tem gente que vem fazer aula de redação comigo para concurso. Aí eu falo, eu vou ficar aqui 300 mil anos falando com você como é a estrutura de um texto acadêmico, um texto dissertativo, mas você não vai entender se você não tiver acesso a esse texto, minimamente ler, ter
ter noção de como é que funciona aquele texto, ok? Dica 5. Se você for ler ficção, se você for escrever... Desculpa. E tem uma luz bem na minha cara aqui, ó, porque eu tive que fechar a porta, tá barulho. Aí eu tive que fechar a porta. E aí parece que fica mais evidente a janela. Ok? Então, vamos lá. Se você for escrever ficção, construa muito bem o seu personagem. Tenha em mente quem vai ser aquele personagem. A idade dele. A estrutura física, como ele é, a aparência, a personalidade, tudo. Porque aí você não vai se perder. A mesma coisa é a ambientação, o local. Ambientação e local é a mesma coisa, né? Ambientação, data, o momento histórico em que está sendo escrito aquele texto ali, ok? Quanto mais, gente, isso é real, eu vou falar de novo. Ai, fone aqui parece. Quanto mais vocês souberem como é a estrutura de um livro, de uma história, mais vocês vão ter repertório para escrever, tá? Porque você vai dizer assim, eu quero começar uma história, eu quero escrever um conto, uma ficção. Então, você já vai ter na sua mente noções claras de como você pode começar uma ficção. Era uma vez, não é assim que a gente ouve as histórias quando a gente é criança? Era uma vez uma menina caminhando pelo bosque, pelo parque, tem esses inícios que são os clichês. E às vezes, sim, é necessário que a gente comece com os clichês, fazendo jus aos clichês primeiro, para depois a gente ir desenvolvendo o nosso estilo próprio, ok? Próxima dica que eu não sei qual é, sexta. Gente, sexta? Tô pescando. Para escrever não ficção, leia não ficção. Parece óbvio, parece repetitivo. E é. Foi o que eu acabei de dizer. Leia romance para escrever romance. Leia contos para escrever contos. Leia ensaios, resenhas, artigos, redações para saber escrever resenhas, artigos, ensaios e redações. Parece muito óbvio, mas as pessoas não fazem isso. As pessoas acham que é só estudar gramática, é só estudar a estrutura do texto, ler em 300 textos de texto e não entende nada de construção de texto. Por quê? O básico elas não fazem. Ter o hábito da leitura no dia a dia e ter o hábito da escrita no dia a dia, tá? 7ª dica, aprenda de várias formas. Esse treco de que você só aprende lendo, você só aprende nos bancos da universidade, você só pode escrever se você tiver nível superior, se você tiver um nível básico de escolaridade, isso é balela, isso já caiu por terra há muito tempo. Primeiro que existem muitas formas de inteligência. Segundo que existem muitas formas de aprender. Então você pode ver um vídeo, ouvir um podcast, um programa de rádio, jornal, muitas coisas. Há muitas formas de aprender, de entender o que está acontecendo, o que está se passando no mundo. Gente, eu falo isso sempre aos meus alunos. Eu já usei uma argumentação e uma redação minha de um livro, de um filme que eu assisti. Tá? Eu não vou contar essa história aqui, porque senão vai ficar muito longa. Mas teve um filme que eu assisti especificamente que eu utilizei o exemplo que eu vi lá na minha redação do Enem. Se eu não me engano, foi a redação que eu tirei em 940, lá em 2013. Então, é isso. Tem que ter repertório. Tá? 8ª dica, esteja atenta aos detalhes. Sempre. Os detalhes, tanto do seu texto, se não está tendo algum erro de ortografia, aos detalhes do seu personagem, os detalhes do que você está querendo dizer, se você não está sendo repetitivo, como eu estou sendo repetitiva nesse vídeo, falando para vocês lerem toda hora. Então, esteja sempre atenta aos detalhes, tá? Escrever, como eu falei, é um ato consciente, é um ato político, é um ato que precisa de atenção, de cuidado, é um ato minucioso, é um ato que exige... Meu cabelo tá parecendo que tá menor que o outro. Deve estar mesmo, porque eu que corto. Ok? Então, esteja sempre atenta aos detalhes, não escreve de qualquer jeito. Isso é importantíssimo. Já ir criando esse hábito desde a primeira vez, das primeiras vezes que se escreve. Ok?
9. Cuide da ortografia, da pontuação, da acentuação. Isso é importante, sim. Muitíssimo importante. Casa não escreve com Z. Alguém tem acento no E. E assim sucessivamente. Aqui, gente, é importante. E a melhor forma de aprender ortografia, acentuação, pontuação, adivinha? É lendo, exatamente. A pontuação, ela faz a marcação da fala na escrita. A gente fala com pontuações, com pausas, né? E essa pontuação é a marcação dessas pausas da oralidade na escrita. A gente precisa entender também o conceito, às vezes. Às vezes a gente acaba de estudar regrinhas de português e a gente não entende o conceito daquela regra que a gente está estudando. Se você está escrevendo um texto e você imagina que aquela fala daquele personagem ou aquele excerto que você está escrevendo, aquele trecho, precisa de uma pausa maior, uma pausa intermediária ou uma pausa menor, que é o caso do ponto e vírgula ou da vírgula, que são pausas em gradações diferentes, então você precisa ter essa noção dessas pausas, dessas marcações da fala, ok? Então, é entender o conceito mesmo. Ortografia. Tal palavra se escreve com Z, com S, sei lá o quê. Aí fica decorando milhões de regras. Antes de tongo, escreve com Z. Isso, para mim, não é um aprendizado efetivo. É muito melhor você saber porque você sabe. Eu sei que casa escreve com S porque eu vi lá no livro, porque eu li, porque eu tenho muito repertório, eu já li 30 livros em um ano e eu sei que todos aqueles livros estavam escritos casa com S. Entendem o conceito? É um pouco filosófico demais até, às vezes é um pouco até abstrato. Mas comigo funciona muito dessa forma. A minha memória visual está sempre ativada por causa desse hábito extremo de leitura que eu tenho. Às vezes a minha leitura é até obsessiva, eu fico até com medo às vezes. Não descuidem da pontuação, da acentuação, da ortografia, é muitíssimo importante. Exercite, mais uma vez. Sempre tem alguma coisa para escrever e sempre alguma coisa para ler. O exercício diário. Se você quer escrever bem, você tem que ter o máximo. Faz um diário mesmo, no papel, uma agenda, um blog, um Instagram, que você tenha sempre que você precise sempre estar tendo essa rotina de escrita. Então, isso é importante. O blog me ajudou muito. Eu tenho um blog desde 2008. E esse blog me ajudou muito, porque eu sempre tinha necessidade de escrever alguma coisa e eu transformava essa necessidade em uma forma de melhorar, uma forma de exercitar. Eu tinha aquele exercício ali todos os dias que funcionava para mim como uma questão de disciplina mesmo, uma coisa de estar ali batendo meu ponto todo dia para aprender a escrever melhor. Amanhã você vai ser melhor do que hoje e assim sucessivamente. Cuide do seu corpo. 11ª. Cuide do corpo, da mente, da alma. Cuide de você. A mente tem que estar mais relaxada possível, mais tranquila possível. Tente o máximo possível que vocês puderem cuidar de vocês, para que vocês consigam ter essa vontade de escrever, porque teve dias já na minha vida de muita crise, assim, que eu acordava sem querer levantar da cama, que eu não queria nem escrever, e escrever é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, tá? Só perde pra comer e pra uma coisa que eu não posso falar aqui, mas tudo bem. Bora lá. Eu já disse, leia e escreva. Leia e escreva, para escrever bem. Próxima dica, que é a 12ª, procure momentos de solitude. Esteja algum momento com você, algum momento do seu dia. Tenta limpar a mente o máximo possível, não pensar em nada, não pensar nos problemas do dia. E aproveita e alia com aquela dica dos detalhes. Estar atenta aos detalhes. Tá sempre com o celular na mão ou um papel para escrever. Vem alguma coisa interessante
naquele momento de silêncio, de paz. Ninguém merece ficar o dia todo no barulho, com gente conversando. Eu sei que para quem mora sozinho é muito difícil. Eu tenho muitos desses momentos e eu consigo que esse momento seja muito produtivo para mim. Mas esse é um momento importantíssimo, é uma dica que eu dou. Tem esse momento de solidão, esse momento de estar só com você mesmo. Ok? Para ouvir seus pensamentos, para entender seus sentimentos, para ver o que é que você vai expressar naquele momento. Por mais que seja um texto acadêmico. Porque, sim, existe poesia na escrita de um ensaio, por exemplo. Principalmente um ensaio. Eu amo escrever ensaio. Ensaio eu posso liberar o meu deboche, a minha ironia. Eu gosto de escrever resenha, ensaio, certo? Então, sim, é possível existir você, é possível existir o seu jeito, a sua personalidade em um texto acadêmico, é possível existir você num texto acadêmico. E por fim, repetitiva, mais uma vez, construa repertórios. Leia bons livros, assista bons filmes, boas séries, boa música. Construa uma biblioteca mental, um lugar de onde você pode tirar alguma coisa para contribuir na sua escrita. Entende? Eu sou capaz de escrever sobre qualquer coisa, gente. Do nada, assim, vem. Se eu precisar, se eu tiver uma prova para fazer, um concurso, alguma coisa, eu, graças a Deus e graças a mim, eu consigo escrever, desenvolver bem uma ideia. Por quê? Porque eu faço todas essas coisas aí. Porque eu tenho o hábito da leitura já, porque eu já consigo ter essa articulação, esse poder de improvisação, na verdade, lembrei. Eu consigo improvisar, eu consigo falar bem de qualquer coisa, de qualquer assunto. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Às vezes a gente tá tendo discussão lá na faculdade. Eu nem li os textos. Eu não li. Mas eu consigo. Eu dou uma lidinha assim, às vezes, eu pego o Kindle, leio umas 2, 3 páginas na hora ali, e eu consigo desenvolver uma discussão a partir disso. Eu atribuo isso muito ao meu hábito de ler. E isso ajuda muito também na boa escrita. Então, ficou um pouquinho bagunçado o vídeo, mas essa sou eu, sou o caos mesmo. Eu gosto de ser assim, então o barulhinho aqui vai começar e vai continuar esse barulho. Então eu tô encerrando por aqui, e foram essas dicas mesmo que eu tinha anotado aqui. Leiam, gente, leiam, ler é bom demais. E isso é imprescindível para uma boa escrita, ok? Um beijo. Tchau, tchau.